que às vezes a gente fica reclamando que o Zubeldia não mexe tanto no time, demora para mexer. Mexer nos jogos. Na verdade, era o auxiliar dele que demora muito para mexer. Ele tá suspenso. O que acontece com alguma frequência? Ele leva muito amarelo. E aí, como ele demora muito, ele usa pouco banco, talvez ele não confie tanto nesses jogadores. E agora ele botou o time reserva todo. E a resposta foi dada. Já tinha feito isso contra o Vitória em casa, contra o Atlético Goianiense. Agora ele faz isso contra o Cruzeiro no Mineirão, cara. Deixou claro que o brasileiro não é a prioridade. E vence. E contra o Vitória, estava tentando lembrar qual outro jogo que o William Gomes tinha destruído. Foi contra o Vitória. Contra o Vitória. Exatamente. É isso aí. Assim, até colocou alguns titulares, mas você vê, Lucas não jogou, Caleri não jogou. Então, assim, realmente, assim, ele ganhou um fôlego. Além de ter esses moleques pedindo passagem, ele ganhou um fôlego pro duelo contra o Botafogo, né? E o Cruzeiro não tinha perdido ainda no Mineirão, né? Então, cara, eu queria debater a situação do Cruzeiro. O Zubeldia comemorou a volta por cima do São Paulo no primeiro jogo pós-eliminação na Copa do Brasil. Veníamos de un golpe duro, como quedar afuera de la Copa Brasil, y sin embargo, jugadores que por ahí no tenían el ritmo futbolístico adecuado, interpretaron muy bien lo que había que hacer tácticamente. Más allá de eso, hubo un compromiso muy grande para ganarle a un excelente equipo, un equipo que juega muy bien, que representa muy bien también el fútbol brasileño. Y bueno, estábamos ahí cerca en la tabla de posición, estábamos con los mismos puntos, entonces en todo sentido es un muy buen triunfo. Y por sobre todas las cosas, repito, se jugó bien de principio a fin, se supo sufrir en algún momento, pero en todo el partido tuvimos la sensación de que metíamos el gol. Foram 3 estreias ontem. O Juan, zagueiro, jogou os 90 minutos. O Santi Longo, meia, ele entrou... ele saiu, na verdade, aos 26 do segundo tempo para a entrada do Luiz Gustavo, e o Jamal Lewis, lateral esquerdo, que entrou aos 26 do segundo tempo. Temos alguma opinião sobre as estreias, Renata? Acho que o Juan se mostrou bastante seguro, né? E era uma posição que o São Paulo precisava, até porque teve saídas, né, nessa função. O Diego Costa tinha saído, então, enfim, precisou de alguns reforços nesse setor. Acho que o Zubeldia, ele surpreende o Seabra na forma... Porque eu acho que, na minha memória, foi a primeira vez que o São Paulo, de fato, escalou um time completamente reserva, vamos dizer assim. A gente não sabe se o Juan, de repente, vai ganhar uma vaga de titular como zagueiro, mas, assim... Dentre os 11 titulares, né, dentre os 11 que entraram em campo ontem, nenhum você falava assim, pô, esse aqui tá no time titular. E nas outras vezes que ele mesclou, né, que ele poupou, ele não poupou tanto quanto ontem. E aí a forma de jogar dele mudou também por conta da característica dos jogadores que ele tinha. Então ele apostou mais em contra-ataques, ele não tentou ter um domínio de posse de bola como normalmente o São Paulo do Zubeldia tem. E ele defendeu numa linha de 5. Tudo isso, que até o Seabra fala na coletiva também, né? Que foi surpreendido pela linha de 5 do São Paulo. Acho que é muito importante isso, Rizek, porque o São Paulo não tem um elenco tão forte, mesmo com os reforços. Porque eu acho que, até encaixar, eu concordo com o que o Paulo estava falando, assim... Os reforços chegam no meio... são ótimos jogadores, mas não é assim que você chega e né, sai voando em campo. Você tem que encaixar, entender o que o treinador pede, encaixar no coletivo daquele time. Então, o São Paulo, que agora vai entrar num momento muito decisivo da temporada, porque tem quartas de final importantíssimas, jogos dificílimos da Libertadores, e tem o Campeonato Brasileiro que ele não quer se desgarrar dessa parte de cima da tabela, ele vai precisar ter os seus reservas. E se os reservas desempenham... Porque eu acho que o mais importante... Ontem foi um ótimo desempenho do São Paulo. O Cruzeiro poderia ter jogado melhor? Poderia. Mas o Cruzeiro é um bom time, é um time organizado. E o São Paulo teve as melhores oportunidades. É o que o Zubel já falou na coletiva. Parecia em qualquer momento que o São Paulo ia fazer gol. Porque, de fato, criou chances claríssimas. Até demorou, vamos dizer assim, para fazer. Então, eu acho que é muito importante ter chegado a esses reforços e o Zubel de encontrar essa outra liga de time.
sabe? Que você não fique tão dependente do Lucas Moura estar em campo, que você não fique tão dependente do Calleri estar em campo, que você encontre formas de fazer gols, de jogar bem com um outro elenco, para você poder justamente ter essa dosagem ali nessa reta final de temporada. Ô Maurício, e o Galo pagou o pato de uma grande resposta que o Bahia deu depois da eliminação na Copa do Brasil, né? Que resultado do Bahia ontem, cara. A gente vai a Belo Horizonte agora conversar com o Maurício Paulucci, porque mais uma vez o treinador foi criticado no estádio, a torcida ficou brava. E é incrível a situação do Cruzeiro, porque com um elenco mais operário, mais curto, o Cruzeiro, cara, era uma sensação do campeonato. E aí quando chega a qualidade, né, quando chegam os reforços na janela, em vez de dar um salto, o Cruzeiro dá uma estagnada. E há muita cobrança em torno disso. Maurício, qual a explicação, meu caro? Boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Eu já elogiei muito. Foi muito criticado depois aí da eliminação para o Atlético Mineiro. E tinha que ser. Porque foi um São Paulo que é o que eu elogio justamente o contrário. Eu acho um São Paulo corajoso do Zubeldia. Não que jogue bem, sempre. Mas o Zubeldia não costuma se acovardar. Até por isso, jogos em casa, o São Paulo tem um baita aproveitamento. Só que o jogo em casa contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil foi horroroso. Teve uma chance clara de gol com o Lucas Moura? Teve. Mas o jogo foi horroroso. O jogo na MRV Arena, na Casa do Galo, também foi horroroso. Foi um jogo muito ruim do São Paulo. E ali, o Zubeldia e o time mereceram ser criticados. Agora, depois de uma eliminação tão ruim quanto essa, sem jogar bem nenhum dos dois jogos, vencer o Cruzeiro fora, dá um levante. Ainda mais com o time misto, né? Porque o São Paulo deixa claro pro seu torcedor, tá muito claro pro torcedor agora, a prioridade é a Libertadores. Esqueçam o brasileiro. Não vai ser a nossa prioridade. E mesmo assim, o São Paulo consegue vencer e encostar no G4, porque encosta no Flamengo com 1 ponto só a menos, Flávio. Então, Pilhado, boa tarde a você, boa tarde aos amigos. Eu queria ressaltar o seguinte, o São Paulo foi um dos times que mais brigou por trazer jogadores estrangeiros. E no final a CBF acabou liberando 9, que eu acho um absurdo, um exagero. E acontece o quê? Aparece um garoto, William Gomes, e faz o que fez ontem, mostrando que tem muita virtude e que também o São Paulo, que gasta muito dinheiro com Cotia, um trabalho bem feito, o São Paulo está gastando dinheiro à toa, porque ele traz jogadores de fora com nível provavelmente inferior ao deste menino e também evita que outros Williams Gomes surjam no time e apareçam. Então ontem deu tudo certo, ontem a coisa andou e o São Paulo surpreendeu. Achei realmente que o Cruzeiro estava em evolução e ontem foi uma partida onde o Cruzeiro em nenhum momento dominou o São Paulo e acabou o garoto fazendo gol e mostrando que o São Paulo ganha mais um titular da casa. Os grandes reforços do São Paulo nos últimos tempos vieram de dentro da casa, de Cotia. São os melhores negócios, são os melhores jogadores e o São Paulo insiste em fazer contratações que não tem muita lógica, não tem muita explicação. Jogadores mais ou menos. Então, entendo que foi uma ótima visão do que o São Paulo pode fazer para ter maior faturamento, para poder colocar jogador identificado com a casa. Então foi ótimo ver de novo esse garoto jogar bem. Como disse o Bruno, já é a segunda que ele joga bem, de 3 que participa. Espero que outros meninos tenham também essa oportunidade. Ontem no jogo, o São Paulo realmente surpreendeu, ganhou o jogo. Libertadores pelo Campeonato Brasileiro vai ser sempre uma dúvida, né? Um ponto de interrogação, porque o time é irregular e vai brigar pelas Copas. Não entra como favorito contra o Botafogo, mas entra com moral alta. Agora, Flávio, eu até entendo, né, a sua crítica, que tem que investir mais na base, mas também, Calleri já ajudou muito o São Paulo, é estrangeiro. Arboleda é um dos grandes jogadores de São Paulo, é estrangeiro. O Franco tá jogando bem no São Paulo, é estrangeiro. Eu também acho que não dá mas não tem que contratar estrangeiro. Não tem que contratar estrangeiro ruim, como não tem que contratar brasileiro ruim. Né? Eu acho isso. Eu acho que se for contratar um estrangeiro bom, como o Corinthians contratou o Garro, que rendeu pra caramba, o Flamengo, olha o que já ganhou com a Arrascaeta, né? Eu não vejo, não tem que contratar estrangeiro ruim. Não é isso não. Não pode contratar um bando, sendo que a maioria é inferior ao que você tem na base. Você tira a base. O cara que vem de fora, ele tem que fazer diferença. Esses caras que você citou, eles fazem diferença realmente. Então, ok. Agora, o São Paulo, vê os jogadores que o São Paulo trouxe.
nos últimos tempos. Agora, esses meninos, além deles darem um conteúdo importante para o time, eles dão retorno financeiro. Todos esses jogadores que você citou não tem repasse. Não vamos discutir a presença do Calera no São Paulo, ok, mas não tem repasse. Arboleda não tem repasse. Esse garoto daqui a pouco está valendo uma fortuna. Outro dia o São Paulo vendeu o Beraldo por uma fortuna. Vendeu o Casimiro, que ele está ganhando dinheiro até hoje com as negociações do Casimiro. Lucas Moura. Lucas Moura. Mas mais recentemente, aquele menino que está na segunda divisão da Inglaterra, no Sara. Gabriel Sara. Tá na Turquia. Já foi para a Turquia, né? Você vai começando a lembrar os jogadores que São Paulo lançou recentemente. Anthony. O Neres. Militão. Então, quer Luiz dizer... Araújo. Exato. Então, quer dizer, ali o São Paulo, ele gasta uma fortuna na base e ele pode faturar tecnicamente e faturar com a base. Não dá para dizer que o Beraldo não deu retorno técnico para o São Paulo, né? É claro, você vê, não dá para dizer que o Lucas Moura não deu retorno técnico. Tá falando de Orejuela, Mendes, o Gabriel. A maioria. Gabriel lá do Uruguai, Gabriel Neves. A maioria. Recuando. 90% dos jogadores. Atua, são nomes que vêm aí como mais experientes e mais rodados do que aqueles que estavam lá, mas será que eram, pensando na forma de atuar do time, as melhores opções? Me parece, por exemplo, que o Wallace não era. Eu vejo o Matheus Henrique se destacando, dentre esses que chegaram, mas para por aí. Eugênio, você foi bem em focar também no time vencedor, no São Paulo, e está aqui na nossa tela, olha, Botafogo e São Paulo, quarta, 9h30, primeiro jogo das quartas. Não era essa a minha intenção, mas você ajudou. Pegou o gancho para falar desse jogo. Eu quero pegar o gancho. Até porque não vai ser esse time do São Paulo, vai ser o time titular. Então, é isso que eu quero te perguntar. Você acha que algum desses jogadores, você acabou de dizer que alguns que te chamaram a atenção, poderia, de repente, virar titular para jogar contra o Botafogo nesse mata-mata de Libertadores? Lembrando que o São Paulo vem de um confronto em que foi mal e acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Tem muita gente falando no William Gomes. Esse muita gente inclui Abel Neto. Eu estou pensando, será que esse menino já não está merecendo um lugar? É muito jovem, mas está jogando com personalidade. Um São Paulo que já jogou melhor e que, na minha visão, faltou mais criatividade para agredir o Galo e tentar eliminar o Galo. Agora tem outro confronto dificílimo contra outro brasileiro na Libertadores. Você vê lugar para alguém ou não? Olha, não deixa de ser uma possibilidade. Eu não sei... o São Paulo contra o Atlético não teve o Ferreirinha, né? Que é o jogador mais agressivo ali pela esquerda, justamente no lugar do William Gomes. Aliás, nesse mesmo jogo se machucou o Rodrigo Nestor, que pode também fazer aquele lado esquerdo ali. Pode ser uma opção. O William pela esquerda ali, pela velocidade que ele tem, pelo talento que ele tem, ele mostrou isso ontem, mais uma vez. Embora ainda muito jovem, mas há momentos em que você tem que arriscar um pouco, né? Então, do jogo de ontem, eu destaco ele e volto no Marcos Antônio no meio de campo. Me parece um jogador pronto para entrar no time. Marcos Antônio foi trazido para isso, né? Para jogar na do Alisson. Né? Esse até considero que é um nome menos assim, mais óbvio que o do William Gomes. O William Gomes, você tem aquele velho problema do vai tirar quem? Vai mexer no Luciano? Então, aí, assim, olhando o time onde foi muito bem, eu tiraria o Luciano, o Lucas por dentro e o William Gomes para jogar ali pelo lado esquerdo. E lembrar que na formação teoricamente titular, quem entrou foi o Rato, né? Porque você tinha o Luciano, o Lucas e o Ferreirinha. Quando perde o Ferreirinha, entra o Rato. É porque acho que sem Ferreirinha, você precisa de um jogador forte num enfrentamento com um defensor, incisivo. O William Gomes, ele entrega isso, o Luciano não é meia. Para mim, o Luciano é um segundo atacante, um cara de chegada na frente, de finalização. Quando é para articular jogo, não sai muita coisa. E o Lucas, a melhor versão dele, já cansou de falar isso, é jogando por dentro. Ganhou uma Copa do Brasil muito com ele jogando ali, o Dorival foi muito bem. E é um jogador que, jogando por dentro, sem a bola, obviamente ele vai trabalhar, mas não vai trabalhar tanto como ele precisa trabalhar jogando de lado. Então, você preserva a sua fortaleza técnica da equipe. Então, eu acho que o William Gomes deveria ser titular. Sobre o Marcos Antônio, que fez um grande jogo, eu só tenho uma dúvida olhando o adversário, porque eu acho o Marcos Antônio muito bom com a bola, 100% de aproveitamento no passe. Ele deu dinâmica, deu qualidade, faz o jogo andar. Só que no jogo físico,
pensando no que é o Botafogo, eu acho que ele pode ter dificuldade. Então não sei se vai ser... Porque assim, ele ainda não é o que o Alisson era, né? O Alisson é um motorzinho, né? Com e sem bola, assim, muito competitivo, muito combativo. O Marcos Antônio, acho que ele entrega muito tecnicamente, mas no jogo físico contra um Botafogo que é um time que atropela nesse sentido, né? Você pode ter essa dificuldade. E só para pegar a questão do jogo de ontem, foi importante para o Zubeldia poupar para você dosar a energia da equipe que vai enfrentar esse colosso, que é o Botafogo. E foi muito bem também na mudança tática, né? No 3-4-3, o time se defendendo muito bem na linha de cima, neutralizou completamente o Cruzeiro e mesmo tendo menos posse de bola, finalizou quase 3 vezes mais. Então um time muito rápido, muito leve, hein? Trabalhando, o Eric bem no jogo também. E o jogo inteiro, isso, do começo ao fim. É difícil você manter essa... Velocidade com o Eric, né, professor? Com o William Gomes, com o André Silva, um jogo muito bom, com a autoridade do São Paulo. Então, ainda assim, né, você destacava, eu entendo a sua colocação sobre o Marcos. A questão da marcação. Sim. Ele era um dos volantes. Ele com a novidade, né? O Santiago Longo, que veio lá do Chega firme, hein? Hã? Chega firme, hein? Jogador de futebol argentino ali. É o 5 ali. É o 5. É de viagem. Que é outro jogador que pode ser usado. Não de início no duelo, mas em algum momento pode ser usado no duelo. Destacar também a linha de 3 atrás. O Sabino é um zagueiro que outro dia atuou no time principal e foi muito elogiado pela qualidade na saída de jogo, qualidade de passe. Vamos colocar, o São Paulo contra o Atlético foi muito físico, mas em alguns momentos faltou um pouco mais da qualidade de passe. Marcos Antônio pode facilitar. O Marcos Antônio e o Sabino atrás, eles podem entregar uma qualidade de passe melhor para começar as jogadas de trás com mais leveza, né? Mais oxigênio para fazer chegar na frente com qualidade. Aí você tem que fazer um equilíbrio. Mas vai perder combatividade e tal. É o momento do jogo que você tem que arriscar ou não. Agora, só muito rápido, o Cruzeiro, de fato, um time que teve 60% de posse de bola, previsível, engessado, de novo, mais dependente do Matheus, que não está na sua melhor fase. Foi neutralizado. Deu um gol, ele deu um chute que ele podia ter feito gol, chutou a bola lá em cima. Ele caiu um pouco de produção, né, nos últimos jogos, mas acho que o coletivo caiu muito e o time também, defensivamente, na hora de correr para trás, tomando muito contra-ataque, né? Então, assim... Inclusive, no lance do gol, né, o Lucas Romero fica olhando a subida do William Gomes. Que o jogo de quarta-feira é um jogo muito, muito, muito importante, né? É o primeiro, né, desse confronto contra o Botafogo, e existe agora uma grande dúvida em relação à equipe titular do São Paulo, porque no jogo contra o Atlético Mineiro, o Marcos Antônio e o William Gomes foram passear em Belo Horizonte, eles só foram passear, eles não entraram, né? E assim, a escalação do Lisieiro no meio campo, já que ele não tinha o Bobadilla, que tinha voltado da seleção paraguaia desgastado, foi uma escalação surpreendente. Surpreendente mesmo, porque o Zubeldia, antes do jogo, eu entrevistei ele e ele dizia que a escolha do Lisieiro era porque ele tinha melhor poder de marcação. E aí depois, lá na coletiva, depois do jogo da eliminação, ele falou que o Marcos Antônio não era um jogador de muita chegada, de muita criação de jogadas. E aí, ontem, ele escala o Marcos Antônio e o Marcos Antônio vai bem defensivamente e vai bem ofensivamente. Um jogador que está em todos os lugares do meio campo. É uma máquina. Ele está lá o tempo todo, toca, pega, toca, sai. É um jogador de muita... muito versátil e muito rápido no meio campo, né? Algo que o São Paulo estava precisando nos últimos jogos. E sem contar o William Gomes, que é o outro que foi passear em Belo Horizonte no jogo contra o Atlético Mineiro, sendo que o São Paulo precisava de quê? Finalização, de um jogador de velocidade para romper as linhas, algo que faz muita falta com o Ferreirinha. E o William Gomes simplesmente foi o cara do jogo e fez o gol da vitória. Então isso criou um trevo na cabeça do treinador, do Zubeldia, que agora vai ter que literalmente montar um quebra-cabeça para armar o time contra o Botafogo. Conversei com algumas pessoas hoje de manhã do São Paulo. São Paulo vai se reapresentar e vai ter a apresentação do Jamal Lewis à 13h. E o papo era, olha, obviamente que a decisão final é do treinador, é ele que manda no time, ele que manda na escalação, mas internamente no São Paulo há essa questão que joga um pouco de pressão para o treinador.
É hora dele mostrar trabalho e o São Paulo, na Libertadores, precisa fazer o resultado contra o Botafogo para ter chance no jogo da volta e passar de fase na Libertadores, que é o que o São Paulo quer, é o objetivo do ano no São Paulo, é a Libertadores. Então, é uma pressão, pode até ser no bom sentido, mas é uma pressão que o Zubeldia vai ter que provar que ele chegou no São Paulo. É difícil, né, para você falar de pressão no bom sentido. Não, é que eu acho que significa o seguinte, como a gente disse semana passada, tem uma cobrança em cima do Zubeldia porque ele foi mal nas alterações nos jogos contra o Atlético. E na escalação também. Eu não falei com o Muricy, mas eu sei que o Muricy disse, para você pegar um time que marca individual como o Atlético marcou, você precisa de infiltração, você precisa ter mais um cara na frente. O Lisieiro jogou bem contra o Atlético, mas jogou defensivamente. O Lisieiro estava marcado pelo Bernard e o Lisieiro não quebrou a marcação do Bernard. Qual era a vantagem do Marcos Antônio num eventual segundo tempo em Belo Horizonte? Infiltrar. Você sai da marcação do Bernard, você obriga o Bernard a sair atrás dele. Então, essa era uma das cobranças. Uma outra cobrança foi que o Luciano jogou pessimamente contra o Atlético. Estava cansado, visivelmente cansado. Ficou em campo e fez a falta. E da falta saiu o gol da classificação do Atlético. Então tem olhares, ninguém está falando que vai demitir o Zubeldia, não se trata disso. O trabalho do Zubeldia é ruim? Não é ruim. Acontece que técnicos acertam e erram. E o São Paulo vem de uma expectativa de que o torneio mais vencível da temporada era a Copa do Brasil e caiu por alguns erros do Zubeldia. Agora, a questão é a seguinte, você vai tirar o Luciano do time? O Luciano é o artilheiro do time no ano. Improvável ele tirar o Luciano do time. Só que o William Gomes está pedindo passagem. O William Gomes está para o São Paulo, assim como o Estevão estava para o Palmeiras 3 meses atrás. Então, tem hora que você precisa olhar e falar assim, preciso botar esse moleque para jogar. Precisa ser no início do jogo? Talvez não, pode ser no segundo tempo. Mas tem que botar para jogar. Não pode ele ficar no banco de reservas assistindo o jogo da eliminação do São Paulo. Como é que entra o William Gomes no time? O William Gomes entra na ponta esquerda e o Lucas vem para a função de meia central. Como foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Exato. Não foi com o Zubeldia, mas o Lucas jogou exatamente nessa função. Então, se o Luciano, que é o artilheiro do time na temporada, mas não está jogando bem, não começar bem contra o Botafogo, a alteração é óbvia. Põe o William na ponta e traz o Lucas para dentro, que vai funcionar. E nesse ponto, o Zubeldia está falhando. Por falar no São Paulo, quero trazer atualizações sobre o novo contrato de William Gomes, que brilhou na vitória tricolor. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Desejar ótima semana e quero falar agora sobre o William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, que foi o grande nome da vitória do São Paulo contra o Cruzeiro nesse domingo no Mineirão. Detalhe, São Paulo entrou com o time todo reserva, enquanto o Cruzeiro, que havia passado 15 dias descansando, teve força máxima. Ainda assim, o São Paulo conseguiu ser melhor que o Cruzeiro e o William Gomes, que já havia marcado um gol anulado no primeiro tempo, acabou fazendo na etapa final o gol da vitória tricolor. E esse menino é super bem avaliado internamente. Já havia contado para vocês que entre os dirigentes do São Paulo, ninguém cogitava contratar atacante porque entendiam que ele e o Henrique estavam prontos para virarem titulares. Quem relutava com essa ideia era Luiz Zubeldia, mas deve ter se rendido depois da grande atuação do jogador, que teve recentemente seu contrato prorrogado. O vínculo, que acabava em fevereiro de 2026, foi estendido até dezembro de 2028. Multa rescisória no mercado nacional de 140 milhões de reais, para o exterior é de 120 milhões de euros. Novo salário do William Gomes de 70 mil reais por mês, com projeções ou progressões de acordo com a participação do atleta. Só para completar sobre o São Paulo, Vitória, que levou o tricolor para o 5º lugar à frente de Bahia e Cruzeiro e confirmou a freguesia da Raposa. Em 90 jogos entre São Paulo e Cruzeiro são 44 vitórias são paulinas, quase 50% de aproveitamento de vitórias. São 49%. E aí é muito difícil que um clube grande consiga um aproveitamento desse contra outro time grande. Só para vocês entenderem, esses 49% de vitórias nos confrontos equivalem ao aproveitamento que o São Paulo tem contra a Portuguesa. 47% de aproveitamento contra o Guarani. Contra o Galo, o rival do Cruzeiro, o São Paulo
tem 20 jogos a mais do que jogos contra o Cruzeiro e ainda assim 36 vitórias. São Paulo joga mais contra o Galo e vence menos do que o Cruzeiro, mostrando a freguesia da Raposa.